Olá, pessoal! O assunto dessa aula será economia dinâmica e cálculo integral. Veremos agora as regras básicas do cálculo integral. Mas primeiro vamos nos atentar a alguns detalhes de notação. Até então, denotamos a função primitiva como y igual a f de x. A partir de agora, para o cálculo integral, usaremos o f maiúsculo. Para a função derivada, ou seja, para a taxa de variação, usávamos o f' de x, e agora usaremos o f de x. Como vimos, a integração é o processo inverso da diferenciação ou derivação. Para representar a operação de diferenciação, usávamos os símbolos dy dx, d dx ou f' de x. Para a operação de integração, utilizamos esse símbolo em forma de S alongado, que significa soma. Além disso, temos que indicar com relação a que variável estamos integrando a função f de x. Nesse caso, em relação a x, por isso o dx aparece à direita de f de x. Por fim, adicionamos uma constante arbitrária c, junto à função primitiva f de x, pois no processo de diferenciação as constantes são zero. Assim, precisaremos de uma condição inicial para definir o valor dessa constante. Essa integral é dita indefinida, pois é uma função de x. Quando definirmos o valor de x, ela será chamada de integral definida. Sendo a operação de integração exatamente o inverso da operação de derivação, também dispomos de regras que nos ajudam a encontrar a integral de uma função. Assim como na derivação, as regras de operação e as regras que envolvem substituição são argumentos para dividir a função até que possamos utilizar as regras básicas. A primeira regra, a regra da potência, indica que se queremos achar a integral de uma função do tipo potência como x elevado a n, então temos que multiplicar o x pela razão 1 sobre n mais 1 e somar 1 ao expoente de x. Veja que é exatamente o inverso do processo de derivação. Além disso, temos de somar uma constante c ao resultado. Vejamos alguns exemplos. No exemplo 1, queremos encontrar a integral da função x ao cubo. Como esta é uma função potência, podemos usar a regra que vimos agora. Com n igual a 3, a integral de x ao cubo, com relação a x, será 1/4 vezes x elevado a 4 mais c. No exemplo 2, queremos encontrar a integral da função x. Essa é uma função potência com n igual a 1, e sua integral, portanto, será 1/2 de x ao quadrado mais c. Não havíamos visto ainda as regras de derivação de funções exponenciais. Na função potência, o x é elevado a algum expoente n. Na função exponencial, o x ou uma função de x será o expoente. Observe o caso especial onde a base é o símbolo e, que é chamada de base natural. Ele tem valor aproximado de 2,71. A derivação da função exponencial será a própria função no caso do exponencial de x. E caso o expoente seja uma função de x, a derivada será a própria função multiplicada pela derivada do expoente. A integral da função exponencial será o inverso. A integral do exponencial de x será o exponencial de x mais c. E a integral da derivada de f de x, que multiplica o exponencial de f de x, é igual ao exponencial de f de x mais c. Observe o exemplo da integral da função exponencial, 2 exponencial de 2x. Ela está no formato da regra 2a, portanto, sua integral será o exponencial de 2x mais c. A regra 3, a última das regras básicas, trata de funções logarítmicas. Também não estudamos as derivadas dessas funções. Em uma função logarítmica, o x ou a função f de x aparecem como logaritmo de x ou de f de x, respectivamente. No caso da base natural, representamos como ln de x ou ln de f de x. A derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Já a derivada de ln de f de x é igual à derivada de f de x dividido por f de x. A integral da função 1 sobre x será o ln de x mais c, e a integral da derivada de f de x dividido por f de x será igual ao ln de f de x mais c. Observe o exemplo da integral da função 2 sobre 2x. Ela está no formato da regra 3a. Portanto, sua integral será o ln de 2x mais c. A regra 4 de integração estipula que se a função a ser integrada é uma soma ou diferença de dois ou mais termos, então é possível integrar os termos separadamente e depois somá-los. Vejamos um exemplo. Observe a função x ao cubo mais x mais 1. Para obter a integral, podemos integrar cada termo separadamente e depois somá-los.
Agora, podemos usar a regra 1 em cada um dos termos, chegando ao resultado de 1/4 vezes x elevado a 4, mais 1/2 de x ao quadrado, mais x, mais c. A regra 5 de integração diz que se uma constante multiplica a função f de x que estamos integrando, podemos mantê-la fora da integração, o mesmo que fazemos na derivação. Observe o exemplo da função 2x². O 2 é a constante multiplicativa, assim mantemos ela fora da integração. Ao integrar x² usando a regra 1, tornamos a multiplicar o resultado da integração pela constante 2 e obtemos o resultado 2/3 vezes x³ mais c. No cálculo integral, não temos as regras do produto ou do quociente, então para integrar funções mais complexas, usamos as regras 6 e 7. Quando possível, usamos a regra 6, que é mais simples. Ela estipula que se pudermos transformar a função f de x em uma função no formato f de u du dx, então poderemos integrar f de u em relação a u para obter a integral de f de x. Vejamos alguns exemplos. Observe a função 2x vezes x² mais 1. Ela é um pouco diferente das funções que vimos até agora, pois temos duas funções de x se multiplicando. Podemos calcular essa integral de duas formas. Primeiro, poderíamos multiplicar as funções e então aplicar as regras que já conhecemos para chegar ao resultado de 1/2 de x elevado a 4 mais x² mais c. Podemos também usar a regra 6 de substituição. Para isso, reescrevemos a função como f de u igual a 2x vezes u, onde o u é igual a x² mais 1. Assim, a derivada de u em relação a x seria du dx igual a 2x. Agora, reescrevemos a integral, e no lugar de 2x vezes x² mais 1, colocamos 2x vezes u, e no lugar de 2x, inserimos du dx. Assim, podemos cortar o dx e temos, portanto, que integrar u em relação a u, uma integral mais simples. Para calcular a integral de u em relação a u, usamos a regra 1 da potência e obtemos 1/2 vezes u elevado ao quadrado mais c1. Substituindo o valor de u e resolvendo, chegaremos ao mesmo resultado que o anterior. Vejamos outro exemplo, o da função 6x² vezes x³ mais 2 elevado a 99. Essa função é mais complexa e não conseguimos resolvê-la antes de integrá-la. Vamos usar a regra 6 de substituição. Como antes, reescrevemos a função como f de u igual a 6x² vezes u elevado a 99, onde u é igual a x³ mais 2. Assim, a derivada de u com relação a x será du dx igual a 3x². Substituímos o u na integral, mas perceba que o 3x² não se encaixa como no exemplo anterior. Para resolver isso, podemos usar a regra 5 e tirar o múltiplo 2 para fora da integral. Assim, não alteramos a integral e podemos substituir o du dx na integral. Cortando o dx, temos agora que integrar u elevado a 99 com relação a u. Resolvendo a integral, usando a regra 1 e depois substituindo a expressão para u, chegamos ao resultado 1/50 vezes x³ mais 2 elevado a 100 mais c. Por fim, temos a regra 7, a regra de integração por partes. Usamos ela quando não podemos usar as demais regras. A regra 7 define que a integral de v em relação a u é igual a u vezes v menos a integral de u em relação a v. Observe o exemplo da função x vezes x mais 1 elevado a meio. Ao tentar usar a regra 6, não conseguiremos desenvolver o resultado, pois chegamos à integral de uma função de x e de u em relação a u. Nessa situação, temos de recorrer à regra 7. Podemos reescrever a integral de x vezes x mais 1 elevado a meio em relação a x como a integral de v em relação a u. Se fizermos v igual a x, teremos que dv será igual a dx, pois a integral de dx é igual a x. Já com du igual a x mais 1 elevado a meio dx, temos que u será igual a 2/3 vezes x mais 1 elevado a 3/2, que é a integral de du. Substituindo na fórmula da regra 7, temos o seguinte. Resolvendo, chegaremos ao seguinte resultado. Essas, portanto, são as regras básicas do cálculo integral. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 21 e até a próxima aula.